Bom, nós vamos estar conversando hoje, dando continuidade à série das temáticas da amamentação a respeito do manejo clínico da amamentação, né? Como a gente vivenciar e apoiar e ajudar a solucionar as principais dificuldades que uma mãe pode enfrentar no processo da amamentação. Meu nome é Mônica, né? Eu sou enfermeira, sou responsável pelo Centro de Referência Estadual de Banco de Leite Humano, que é o Banco de Leite do Hospital Universitário, e coordenadora da Rede Sudeste de Bancos de Leite. Então, nós vamos conversar um pouquinho a respeito da amamentação, né? O propósito dessa aula não é falar das vantagens da amamentação, mas vale relembrar um pouco da importância da amamentação no cenário de saúde pública, né? Principalmente no cenário da saúde pública brasileira. Então, eu mostro aqui nesse primeiro slide um artigo, Amamentação no século XXI, onde o autor, entre eles, o César Victor, ele fala, né, da epidemiologia, dos mecanismos e das vantagens, dos efeitos da amamentação ao longo da vida. Então, um resumo ali principal, eu coloco ali para vocês, as sublinhas ficaram um pouco riscadas, mas a gente consegue perceber dentro desse estudo dele que as crianças amamentadas, elas têm uma qualidade de saúde muito melhor do que as crianças não amamentadas, que a amamentação ela não traz benefícios somente para o bebê, ela traz benefícios para a mãe, aonde ele comprova a prevenção do câncer de mama, né? Onde ele comprova a prevenção da diabetes e do câncer de ovário nas mulheres. Ele mostra que a amamentação traz um impacto, né, quando as crianças são amamentadas por mais de 6 meses de forma exclusiva, podendo prevenir, inclusive, mais de 823 mil mortes de criança. Então, a amamentação, na visão do César Victor, ela é um medicamento personalizado. E isso é o que a gente precisa ter em ênfase na hora de fazer uma opção entre uma amamentação e o uso da fórmula. O leite materno, ele não tem uma função apenas nutritiva para o bebê ou lactente. Ele é um alimento funcional que ele vai se moldando de acordo com a necessidade desse bebê. Então, nós precisamos, enquanto profissionais de saúde, ter um olhar diferenciado para esse processo em que a mulher se encontra, para poder ajudá-la, apoiá-la, promover essa amamentação e proteger o aleitamento materno. 6 meses exclusivo e complementado por 2 anos ou mais. Então, no cenário da nossa prática, principalmente na prática de enfermagem, nós encontramos e lidamos com mães amamentando e nas mulheres que a amamentação está instalada, normalmente surgem inúmeras dúvidas que precisam ser sanadas pelos profissionais. Essa mãe que está amamentando, ela questiona sua própria fisiologia, ela tem dúvida se ela produz leite suficiente, ela tem dúvida porque o bebê está chorando e ela associa o choro sempre a um sinal de fome, questiona e muitas vezes nós, enquanto profissionais, acabamos fortalecendo um mito do leite fraco, onde nós sabemos que não existe leite fraco, questiona o bebê não dormir. E tudo isso, que são fisiologias e adaptação do bebê na vida extrauterina, faz com que essa mulher pense e coloque a culpa no processo de amamentação. Ou seja, se o bebê chora é porque o leite não sustenta, se o bebê chora é porque ela tem leite fraco, e assim vai fortalecendo mitos que muitas vezes, pelo processo difícil dos primeiros 15 dias pós-parto, de adaptação, fazem com que essa mulher muitas vezes faz a opção de um desmame precoce. Então, dentro desse processo da amamentação, nós precisamos fortalecer, enquanto profissionais de saúde, desde a maternidade até o acompanhamento no domicílio, essa importância da amamentação e o apoio. Frente a isso, o Ministério da Saúde, ele oferta um curso de aconselhamento em amamentação. E esse aconselhamento, eles são habilidades que os profissionais de saúde precisam ter para saber ouvir, né, ou seja, escutar e apoiar a mãe no período da amamentação. Então,
a partir do momento que esse bebê nasce, no alojamento conjunto já faz importante aquele acompanhamento na primeira hora de vida do bebê. Cabe ao profissional de saúde colocar esse bebê para mamar e acompanhar essa mamada para ver como se encontra, né, todo esse processo, avaliando a habilidade da mãe, a habilidade do bebê, identificando nesse primeiro momento quais são as mães de risco para um desmame precoce e quais são as mães que estão fluindo. Após a alta hospitalar, essa mãe vai sair de alta sabendo que ela pode procurar bancos de leite, caso ela tenha alguma dificuldade, e ela também precisa receber uma visita da equipe da atenção primária de saúde, né, nos seus primeiros dias de pós-parto, onde vai ser avaliado tanto o estado materno como do bebê e uma ênfase nessa questão da amamentação. Então, é importante, né, e os estudos mostram que a efetividade desse apoio, chamado de aconselhamento, ele constitui um prolongamento maior nas taxas de amamentação. Então, a importância de ensinar a posição para amamentar, e é importante ressaltar isso, a mãe pode amamentar em qualquer posição que ela desejar, desde que ela esteja confortável e que ela garanta um bom posicionamento do bebê. Então, você consegue ver aqui nas fotos, ó, bebê alinhado, bebê na posição invertida, mas ele tem a cabeça apoiada, a coluna está alinhada, o corpo dele está voltado para o corpo materno, bebê sustentado no colo, bebê apoiado com almofadas, mãe lateralizada e o bebê na cama. Ou seja, a gente tem que arranjar uma posição confortável para a mãe e para a criança. Sempre no processo da amamentação, é muito importante a gente se colocar no lugar do outro, ou seja, usar de empatia com essa mãe, para que ela decida amamentar. Então, buscar conhecer a história que essa mãe tem no processo de vida dela, na amamentação, escutar o que ela diz, compreendendo o que ela está relatando e oferecendo ajuda. Sempre para amamentar, então, retirar o leite da areola, ou seja, avaliando essa mama, vendo se a mama está macia, deixar essa areola flexível para que o bebê consiga pegar sem provocar dor para essa paciente. Vale ressaltar que nós viemos de uma cultura de dor e nós temos medo da dor. Então, se nós estamos sentindo dor, nós já associamos que tem alguma coisa errada. E se tem alguma coisa errada, nós não persistimos naquele processo. Então, o segredo da amamentação é dar o melhor conforto possível para que essa mulher não passe por um processo doloroso a ponto de desistir de amamentar. Então, sempre encorajar a mãe para que ela amamente com a melhor frequência possível e ajudar na pega e no posicionamento dos primeiros dias. Vale lembrar que não é somente a mãe de primeira vez que precisa de ajuda, porque as crianças são diferentes, as fases dessa mulher também é diferente, então ela pode não ter tido nenhuma dificuldade na primeira gestação, mas ela pode passar por dificuldades na segunda. Então ela precisa sempre ser ouvida e apoiada. E a partir do momento que a gente perceber a segurança no processo, nós podemos estar dando a outros tipos de ajuda que ela precisar. Então, quando eu falo de posição, aqui ilustro algumas fotos mostrando as alternativas de posição frente à habilidade materna de segurar o bebê. Normalmente, na nossa cultura, nós trabalhamos com aquela posição normal, né, padrão de segurar o bebê, apoiando o bebê com o braço esquerdo sobre o colo da mãe ou o braço direito. Mas algumas mães não têm essa habilidade e aí a gente precisa achar qual é a melhor forma para ela segurar esse bebê, e outras mães preferem outros tipos de posição. Assim também como alguns bebês podem recusar uma determinada posição e se dar bem numa posição diferenciada. Então, a importância da gente ensinar as posições e também avaliar em qual posição fica melhor.
Então, nós temos exemplos aqui de bebês muito pequenos, bebês gigs, né, grandes, então a mãe de cesárea, o bebê pode pesar. Então, nós podemos fazer várias posições, garantindo posição correta do bebê, alinhamento desse bebê, pega e postura materna. Então, isso é muito importante, principalmente nos primeiros dias de amamentação. Paralelo a esses primeiros dias, né, os 5, a primeira semana, é muito comum, associado a isso, a dor. Né? A mama era um órgão que toda a vida ficou em repouso, de repente ela é muito estimulada por um processo de sucção do bebê. Algumas vezes, mesmo com a pega correta, essa mãe pode sentir dor na mama, mas aí é uma dor mais passageira, de acomodação, ou muitas vezes pelo posicionamento e pela pega correta nesses primeiros dias de amamentação, essa mama sofre um trauma, né? Então existem as lesões mamilares. Então essa foto ela ilustra bem, né, a expectativa que todas as mulheres têm e idealizam, que a amamentação é uma tranquilidade, e a realidade, uma mãe de olheiras, uma mãe chorosa, porque o processo de amamentação está muito sofrido para ela. Então eu trago esse estudo aqui ele mostra justamente isso que nós estamos falando, ele é um estudo de 2016, tá? 16 ou 17, desculpa, eu não me lembro bem e acabei recortando o ano aqui. Mas é de 16 ou de 17 e ela estudou, que é a Kelly, ela estudou justamente isso, que a causa mais comum atribuída à dor dos mamilos está diretamente relacionada ao posicionamento e à pega incorreta, ou seja, o posicionamento mãe-bebê e a forma desse bebê pegar o mamilo, né, abocanhar essa areola. Então, isso é uma coisa de grande relevância. E se nós, enquanto profissionais, no hospital ou na atenção primária, apoiarmos e assegurarmos esse posicionamento e a pega correta, nós conseguimos prolongar o índice de aleitamento materno dessa criança. Existem outras causas comuns para fissura, que vai ser anomalias, né, da palatina do bebê, anomalias do mamilo, né, tipo os mamilos planos invertidos, processos infecciosos como a mastite, mas nos estudos existentes, o maior impacto está relacionado à posição e pega. E, na realidade, a maioria dos profissionais não se atentam a esse pequeno detalhe de observar se o neném está bem posicionado na mama e observar se o bebê abocanhou corretamente essa mama. Então, isso é essencial para que a gente evite o desmame precoce. E é importante, nós precisamos melhorar nossas taxas de amamentação. A Assembleia Mundial de Saúde, ela está pedindo que a gente melhore em 50% os índices de aleitamento materno exclusivo até 2025. E 2025 já está batendo na porta e nós ainda melhoramos nossas taxas, mas ainda não alcançamos o número necessário. Aqui eu trago só para a gente discutir rapidinho, assim, uma revisão da anatomia, porque eu preciso entender o porquê que o bebê tem que pegar corretamente. Então, quando a gente olha essa imagem das mamas, nós estamos vendo aqui uma mama, essa mama situada no músculo peitoral, né, mais ou menos entre o terceiro ao sexto espaço intercostal. Quando retirada, né, essa camada da pele da mama, a gente consegue visualizar, ó, a cadeia de vasos linfáticos, os vasos, né, veias e artérias que irrigam essa mama, mas quando a gente olha aqui, ó, na região areolar, não sei se vocês têm uma boa visibilidade daí, a nossa areola é extremamente inervada. Nós temos inúmeros nervos na areola. E esses nervos são essenciais para se garantir a fisiologia do processo de lactação. Então, por ter nervo, a areola é uma região sensível. Então, ela é uma região onde a mulher vai sentir dor se a pega estiver incorreta ou até mesmo muitas vezes com a pega correta até ela conseguir trabalhar esse limiar de dor. O que está aqui em amarelo é o tecido
gorduroso da mama, adiposo, e o que está branquinho é o tecido conjuntivo. Tanto o tecido conjuntivo como o tecido adiposo, eles são o tecido de sustentação da mama. Então, são eles que dão o tamanho e a forma da mama. Então, aquele mito de achar que eu tenho um peito pequeno e eu não vou conseguir produzir leite, ou que eu tenho um peito muito grande e vou produzir leite em excesso, ele não é real, porque o tamanho da mama não determina a quantidade de leite. Quando a gente retira esse tecido, a gente vê aqui as células alveolares, né, que são os lóbulos glandulares e alveolares que vão garantir a produção de leite. E nesses lobos depois tem um ducto, onde vai desembocar no mamilo. Nesse ducto, aqui exatamente na região da areola, ele sofre uma dilatação. E aí, essa dilatação é chamada de ampola mamária. E essa dilatação, ela armazena um leite, ela é um reservatório de leite para o bebê. Então, quando o bebê abocanha corretamente e começa a sugar, mais ou menos 2/3 da mamada do bebê flui espontâneo para ele. Fluindo espontâneo, poupa o bebê, ou seja, ele faz menos gasto energético e, consequentemente, ele vai perder menos peso nesses primeiros dias de amamentação. Então, por isso a importância de uma pega correta, uma vez que um dos parâmetros do bebê é o ganho de peso. Se eu faço uma pega incorreta, o bebê aumenta o esforço de sucção e, com isso, ele tem mais gasto energético. Quem me conhece sabe que eu costumo ilustrar essa anatomia como um cacho de uva. Então, nós temos vários cachos de uva na nossa mama, cada cacho de uva com várias uvinhas, e cada uvinha dessa é uma célula alveolar, onde o leite é produzido pelos ácidos alveolares e será ejetado pelas células miopiteliais, que são as receptoras do hormônio ocitocina. Então, você visualizando como uma uva, a casca da minha uva são os receptores dos hormônios, através das células miopiteliais, que vão contrair quando a ocitocina é liberada e fazer com que o leite que está sendo produzido caia nessa luz alveolar, passa pelo ducto lactífero e desemboca pelo poro mamilar, fluindo para o bebê. É só uma revisão de anatomia para a gente ter mais claro na nossa cabeça a importância da pega correta. Então, aqui ilustrando para vocês a pega, a importância do que nós chamamos de pega correta é exatamente isso. Ó. Quando o bebê abocanha, olha, lembra da dilatação que eu falei? Olha as ampolas dilatadas aqui, ó. Todas entram na boquinha do bebê e ele, com o movimento da língua, ele vai pressionando essas ampolas e o leite vai fluindo. Então, ele recebe um volume de forma mais fácil, tendo menor perda de peso nos seus primeiros dias de nascido. Quando a gente visualiza aqui, ó, olha a quantidade de região areolar que está sobrando na boquinha do bebê. Ou seja, quase 100% dessa areola o bebê conseguiu abocanhar. Nós temos que ter um olhar também que não pode virar um jargão. Então, muitas vezes as pessoas falam, tem que pegar 100% da areola. Temos que avaliar o tamanho dessa areola, precisamos avaliar o tamanho da mama e também avaliarmos o bebê, né, o tamanho desse bebê, a maturidade desse bebê, para conseguirmos adequar, garantindo uma pega correta e um melhor empenho nesse processo de amamentar. Lembrando aqui um pouquinho da fisiologia, então a partir do momento que eu garanto essa pega correta, o bebê vai estimular aquilo que eu mostrei na anatomia, toda a região da areola, que é 100% inervada, ou seja, vai estimular as terminações nervosas que vão passar por um arco aferente através da medula espinhal e vão chegar lá no hipotálamo, lá no cérebro dessa mãe,
onde vai estar estimulando a hipófise anterior e a hipófise posterior. A hipófise anterior vai liberar um hormônio chamado prolactina, que vai atuar nas células alveolares, nos ácidos, mandando produzir leite. E a hipófise posterior vai liberar o hormônio ocitocina, que vai atuar na casca da nossa uva, né, na camada externa, nas células mioepiteliais do nosso alvéolo, que vai contrair, fazendo a ejeção desse leite. Isso é um processo fisiológico. Então, quanto mais o bebê suga, mais estimula esses níveis hormonais, mais flui o processo de amamentação. Então, a amamentação, ela depende de um contato da mãe com o bebê para um esvaziamento contínuo dessa mama e de níveis hormonais adequados. E quando a gente fala de níveis hormonais, a gente precisa lembrar que muitas vezes essa mulher pode estar submetida a situações estressantes. E o estresse pode inibir a função desses hormônios. Então, a importância de poupar essa mulher de processos que possam aumentar o estresse materno, para não inibir a produção. E a dor, ela passa a ser um desses fatores. Se eu estou com dor, eu aumento o nível dos meus hormônios, os níveis dos meus hormônios estressores, e esses hormônios, principalmente, por exemplo, a adrenalina, ela vai passar a competir com a prolactina, ocupando o sítio ativo da prolactina e interferindo na produção de leite. Então, a importância de entendermos esse processo. Como eu havia falado, né, a posição de amamentar é responsável por esses traumas mamilares, e quanto mais a gente adequar, menos trauma nós vamos ter, melhor a chance de prolongamento dessa amamentação. Então, aqui é um outro estudo, esse estudo é mais antigo, ele é de 2009, e ela mostra que as variáveis de posicionamento e pega durante a mamada, ou seja, alternar posições do bebê, mas garantindo uma posição correta, são estatisticamente significativas, né, para a ocorrência de lesão quando está errado e para a prevenção de lesão quando está correto. Então, ter um cuidado com a posição e com a pega está comprovado cientificamente que aumenta o índice da amamentação. Se eu não me atento com a forma do bebê no peito, a posição que ele se encontra ou a pega, eu vou passar por processos extremamente dolorosos. E muitas mães acabam por desistir de amamentar frente ao limiar de dor exacerbado. Então, é importante prevenir a dor. E também é importante nós, como profissionais, sabermos minimizar esse processo de dor frente a um trauma mamilar. Porque um trauma mamilar, na maioria das vezes, ele não justifica um desmame. Porque nós acabamos de aprender agora que se eu corrigir a pega, esse bebê não vai ter contato com o que está lesado, porque ele vai ter que abocanhar o máximo da areola. Então, essa mama lesada vai ser menos agredida. Então, vai diminuir a intensidade dessa dor, favorecendo esse aleitamento. Então, como minimizar esses estímulos aos receptores da dor? Então, primeiro, eu estou com uma mama fissurada, eu preciso primeiro assagiar essa mama, retirar um pouco de leite dessa mama para poder deixar essa areola o mais flexível possível, o mais maleável possível, para que o bebê consiga abocanhar e manter o mamilo em repouso. Vou iniciar a amamentação pela mama menos afetada. Então, é importante perguntarmos para a mãe qual mama dói menos, né? Achar um ponto ali que ela consiga trabalhar com menos medo da dor.
Sempre esvaziar a mama, como eu falei, a importância de alternar as posições do bebê no peito, para ele não mamar só numa única posição e muitas vezes potencializar a agressão daquela lesão, e depois da mamada sempre proteger esse mamilo, passando o próprio leite no mamilo e evitando um contato direto do sutiã com a lesão. Então, botando uma coisa que possa afastar um pouco ou mantendo o bojo do sutiã abaixado. Mas cuidado com o que pode colocar para proteger. Não pode ser nada fechado, porque senão abafa e pode virar um meio de cultura. Então, a gente precisa estar atento aos produtos que são vendidos para ver se realmente eles vão estar nos protegendo ou potencializando um risco. Então, para prevenir esses traumas, nós já falamos, garantir a pega correta, garantir uma boa técnica de mamada, ou seja, posição e pega do bebê e posição materna. Manter esses mamilos sempre higienizados, sempre secos e arejados. Quando eu falo higienizado, é essa mãe tomar pelo menos um banho por dia. Não precisa limpar os mamilos a cada mamada, porque se eu higienizo o mamilo a cada mamada, eu estou removendo a substância protetora que o organismo libera. Quando a gente olha para a nossa areola, a gente vê que é cheio de bolinhas, que são os tubérculos de Montgomery, que são glândulas que liberam e exalam o odor e uma substância que protege a mama e faz o bebê seguir o peito pelo odor da mama. Então, quanto menos higienizar, mais chance de pega correta nós temos. Expor essa mama ao sol, né, manter sempre arejada. Quanto mais sol, mais aeração essa mama tiver, mais saudável ela fica. E evitar o uso de pomadas, de protetores e de vários outros produtos numa mama como prevenção de fissura. A melhor prevenção do trauma mamilar é um apoio para essa mama através do sutiã e uma higiene adequada uma vez ao dia e a pega correta do bebê. Isso protege a mama para não ferir. Excesso de produtos pode manter esse tecido muito frágil, né, friável, favorecendo algum trauma. Como tratar essa fissura? Então, sempre utilizando do aconselhamento, então escutar, apoiar a mãe, ou seja, entender o que está difícil para ela, compreender que aquele momento está cansativo e dar a ela atitudes que possam facilitar esse momento para ela. Simpatizar com ela para ela decidir continuar amamentando, ou seja, entender suas dificuldades e dar uma alternativa, mostrando que esse processo vai ficar menos doloroso para ela. Retirar, né, o leite da areola, mantendo essa areola macia, apoiá-la e encorajá-la nesse momento do medo da dor. Então, o próprio medo da dor faz com que ela posicione o bebê erroneamente no peito, potencializando a fissura, e ajudar na posição e na pega. Assistir uma mamada inteira, ou seja, acompanhar essa primeira mamada. Solicitar que a mãe repita o processo, ou seja, que ela retire o bebê do peito e consiga colocar sozinho novamente. Eu preciso ter a certeza que a mãe aprendeu esse manejo que eu ensinei. Orientar a evitar substâncias que agridam a região do mamilo, ou seja, não usar pomadas, não usar sabão e não usar abafadores, tipo aqueles absorventes em disco. Manter esse mamilo seco e hidratado, ou seja, passar o próprio leite na mama e deixar secar ao ar livre. Em casos de dores extremas, vale uma avaliação médica para um uso de analgésico, mas são em casos de dores muito extremas. Vocês vão ver na prática, quando vocês começarem a fazer esse tipo de orientação, que a correção da pega, a dor desaparece, não precisando nem de intervenção medicamentosa.
Se for o caso de candidíase, né, a gente precisa ter esse olhar, conseguir identificar se há cândida na mama, e é muito importante se preocupar com isso, porque muitas vezes nós temos o fungus na mama, mas não temos o fungo na boquinha do bebê. E o fungus na mama, na maioria das vezes, ele não dá aqueles sinais característicos do fungus oral, que são as placas. Então, é o relato de dor, é um apagamento da areola, é umas microfissuras na base do mamilo, quase não visível para o olho nu. Então, a gente precisa saber identificar e tratar. E para tratar os fungos na mama, obrigatoriamente a gente precisa tratar a mama e a boca do bebê, pois senão a mama contamina a cavidade oral do bebê ou a boquinha do bebê vai contaminar a mama. E caso o bebê vomite sangue, no caso tendo fissura, é óbvio que eu tenho um trauma, pode ocorrer um sangramento. Tranquilizar a mãe sobre que é normal isso nesse primeiro processo, não é perigoso, mas a gente precisa avaliar a quantidade de sangramento que pode estar ocorrendo, que na maioria das vezes é mínimo, a ponto de não trazer prejuízos para o bebê. Aqui eu cito também mais 2 artigos que são muito importantes para vocês lerem, discutirem, mais uma vez reforçando as alterações da posição da mãe e do bebê ao amamentar foi estatisticamente significativa para a aparição de fissuras no mamilo, ou seja, posição e pega incorreta aumenta a chance de trauma mamilar. E no segundo artigo, a posição da criança desalinhada, ou seja, não tendo aquele alinhamento da coluna, não dando suporte da cabeça do bebê, o queixo distante da mama, o lábio voltado para dentro, foram estatisticamente significativos para novos traumas mamilares. Então, são artigos que reforçam que posição e pega precisa ser melhor avaliada por nós profissionais para evitar o desmame precoce, pois elas são as principais causadoras da dor e a partir da dor vem o trauma, a partir do trauma, como consequência, vem o desmame. Aqui num outro artigo, né, vem falando que hoje a gente precisa fazer um alerta a respeito do uso do laser no tratamento de fissuras, né, virou uma epidemia e muitas vezes está sendo um uso abusivo e indiscriminado. O laser, ele ainda tem baixa pesquisa científica, tem pouca evidência científica do uso do laser em fissuras mamárias. Então, existem pesquisadores fazendo protocolos de pesquisa do laser na mama, mas o resultado ainda não é conclusivo frente ao benefício. Então, como nós somos profissionais da saúde, podemos trabalhar somente com pesquisas embasadas, né, em meta-análise, bem sustentadas cientificamente, para poder aplicar o produto na mama. Enquanto rede brasileira de banco de leite, nós não recomendamos, né, a laser terapia nas fissuras mamárias, por ainda desconhecer em forma significativa os resultados desse tratamento a curto, médio e longo prazo. Um outro problema muito comum relacionado ao desmame precoce é a hipogalactia, ou seja, pouco leite. Então, essa hipogalactia ela pode ser real ou pode ser referida. Na maioria das vezes, ela vem através de uma queixa materna por achar que ela não produz leite suficiente e outras vezes ela vem pelo peso do bebê, que muitas vezes acontece uma perda precoce significativa e acaba se complementando um bebê pela falsa imaginação do pouco leite. Então, nós precisamos entender, né, a hipogalactia referida, ela está diretamente relacionada à insegurança e o desconhecimento materno sobre a anatomia e fisiologia da sua amamentação. Ela pode estar relacionada à dificuldade de realizar a expressão
e a retirada do leite, ou pelo bebê mal posicionado, ou muitas vezes pela mãe numa técnica de extração. Ela pode estar relacionada à redução do volume antes das mamadas, né, do tempo de mamada desse bebê, dos intervalos de mamada, aquelas mamadas muito curtas, das mamadas excessivamente longas, ou seja, são vários fatores que podem estar relacionando a essa hipogalactia referida. E nesses fatores, o manejo da amamentação resolve o problema, garantir a posição, garantir a pega, aumentar a frequência de mamada no peito sendo controlado, não deixar esse bebê mamar por mais de 1 hora, isso tudo vai manter um estímulo na mama e manter uma boa produção. A hipogalactia real, por exemplo, aquela que realmente acontece, ela pode estar relacionada a cirurgias mamárias, ela pode estar relacionada a processos, né, do pós-parto, ela pode estar relacionada a fatores que estão intrinsecamente à mãe ou ao bebê na questão de produzir um baixo volume de leite. Independente do tipo de hipogalactia, nós precisamos, ao invés de desmamar e complementar esse bebê, precisamos intensificar o manejo da amamentação. Ou seja, supervisionar uma mamada, acompanhar uma mamada completa do bebê, verificar a pega e a postura e corrigir, garantindo uma efetividade, aumentar a frequência de mamada para 8 a 10 vezes por dia e monitorar as eliminações e o ganho de peso desse bebê por um período semanal, acompanhar esse bebê mais de perto. Então, eu vi esse bebê aqui com 7 dias após nascido, vi que a produção, vamos supor, a mãe fala que não está suficiente, ela relata que esse bebê está mamando toda hora, eu vou pedir para esse bebê retornar semana que vem. E eu vou acompanhar esse bebê semanalmente até esse processo se adaptar. A hipogalactia pode vir também por uma reação de cesárea. Já tem estudos que mostram que o parto cesáreo ocorre de forma mais lenta, essa liberação de leite. Então, a gente precisa acompanhar mais de perto o processo. E ela está relacionada também à ansiedade e ao estresse materno. As mães têm o hábito do choro estar diretamente relacionado à fome. Então, toda hora que o bebê chora, ela tenta botar o bebê no peito, mas aí o bebê não faz uma mamada efetiva para estimular essa produção materna. Então, a mulher exposta a estados de ansiedade ou estresse de qualquer ordem, ela fica sujeita à sua dimensão biológica ao reflexo de produção. Então, ela fica vulnerável a um bloqueio de produção frente ao processo que ela vai estar vivenciando. Outra situação, né, nós já estamos indo para a terceira situação comum nos processos de amamentação, que pode vir a favorecer a mulher a uma decisão errônea, optando pela interrupção da amamentação. É o ducto bloqueado. Então, quando a gente olha aqui a anatomia da nossa mama, ó, nossos vários cachos de uva, ou seja, nossos lobos alveolares, você visualiza aqui esse ducto 100% obstruído. E aí, por esse poro mamilar aqui, o leite não sai e isso gera dor na mulher. Então, a importância, né, de massagear essa mama sempre antes de amamentar, de manter uma sucção frequente e de evitar pressão na mama. Muitas vezes um ducto pode obstruir por uma pressão de um sutiã que está pequeno para o tamanho da mama, que é algo também muito importante para a gente orientar as mulheres no pré-natal. Deixar para comprar o sutiã bem mais para o final da gravidez ou de preferência no pós-parto. E na prática, muitas vezes elas compram junto com o resultado do beta-HCG. E aí compra aquele sutiã no tamanho da mama nesse momento do início da gravidez e depois ele fica pequeno para o que a mama vai se tornar no processo da lactação. Essa pressão pode bloquear um ducto.
Então, as causas, como eu já falei, a amamentação infrequente, que aí esvazia pouco a mama, pressão na mama e obstrução dos poros. É importante, então, massagem para resolver esse problema. A mãe vai chegar queixando uma dor e um nódulo localizado, você vai palpar e vai perceber um endurecimento de uma determinada região. Ela vai estar sensível a essa dor e muitas vezes pode ficar vermelho e com calor. Como reverter? Massagem é essencial. Nós precisamos lembrar que o leite humano ele não é puramente líquido. Então, ele é um fluido que, em alguns momentos, ele fica em estado viscoso, podendo se solidificar. Então, nesse processo, por exemplo, de uma grande produção de leite ou de um mau esvaziamento da mama, esse leite acumula na mama e isso faz com que ele fique no seu estado viscoso e pode obstruir o ducto. O segredo para mudar o estado do leite é realizar massagem. A massagem são movimentos circulares que vai ativando novamente, né, esse leite para que ele volte à sua forma líquida e consiga fluir pelos poros mamilares. Vamos aumentar a frequência de mamada e, de preferência, inverter a posição do bebê para mamar, para que ele consiga drenar aquela região. Fazer massagem, como eu falei, é de grande importância e se tiver aqui no poro, muitas vezes você vai ver uma bolinha branca naquele poro obstruído. Nós não recomendamos o uso de agulha, nós recomendamos massagem e vai observando que essa natinha, que é tipo uma nata, ela vai saindo. Então você vai limpando com a gaze e vai ajudando a remover aquele leite no estado viscoso que está entupindo o poro. A outra consequência é o engurgitamento mamário. Nós temos dois tipos de engurgitamento. Um engurgitamento fisiológico e um engurgitamento patológico. O engurgitamento fisiológico é aquele que vai surgir após o nascimento, mais ou menos do 4º ao 10º dia de pós-parto. Essa mama vai encher muito e não necessariamente vai ter muito leite, porque pode estar relacionado ao processo de apojadura, que é o preparo mecânico dessa mama para a real descida de leite. Então, muitas vezes nos confunde. Vê uma mama grande, cheia, farta, e na hora que nós vamos fazer a extração do leite, o volume ainda é pequeno. Isso nos primeiros dias pós-parto. Temos que fazer massagem, temos que facilitar, deixando essa areola o mais maleável possível para o bebê mamar e dar conta desse processo. E temos também o engurgitamento patológico, ou seja, por algum motivo essa mulher substituiu uma mamada, o bebê não trabalhou bem essa mama e o leite produzido ficou acumulado. Então, vocês visualizam aqui uma mama engurgitada nitidamente. Ela, quem já teve a oportunidade de tocar, percebe que fica nitidamente igual a uma pedra, é uma região endurecida, provocada por uma congestão e um aumento da vascularização. Isso vai reter o leite na região dos alvéolos e não vai conseguir deixar drenar em função do edema e da obstrução. Então, nós precisamos, para reverter o engurgitamento mamário, realizar massagem, como eu já expliquei. A massagem deixa o leite líquido para fluir mais fácil, seguida de extração. Eu jamais posso tentar extrair leite de uma mama sem antes massagear. Eu preciso massagear para estimular principalmente a ocitocina, para conseguir fazer uma ejeção e aumentar o meu volume de extração. Eu posso fazer essa extração manual ou mecânica, através de bombas. Vale lembrar que eu só posso fazer a extração mecânica se essa região areolar estiver íntegra.
Se eu tiver lesão na mama, não justifica eu fazer uma pressão negativa com bomba elétrica. Então, eu vou fazer ordenha manual. Lembrando que nessa ordenha manual, eu não pego no mamilo, eu vou pegar na região areolar, porque eu quero justamente pegar aquilo que nós mostramos lá na anatomia, a dilatação dessas ampolas, para conseguir eliminar um maior volume de leite. Ao retirar esse leite, eu vou armazenar esse leite em frascos de vidro com tampa plástica, para que eu consiga preservar 100% do valor funcional desse produto. E imediatamente eu vou resfriar numa cadeia de frio. Tá? Reforço mais uma vez que o leite humano no Brasil, ele não pode ser armazenado e estocado em plástico, porque nós trabalhamos o leite humano como um produto funcional, não exclusivamente como um alimento nutritivo. Então, isso é muito importante, principalmente para os bebês prematuros. Dentro de alguns processos, pode ser indicado também a crioterapia. E aí vale um alerta frente a isso. Eu só vou indicar o frio num processo de engurgitamento severo, não como regra para todos os engurgitamentos. Quando eu estou naquele momento necessitando inibir a produção de leite. Então, isso não se justifica nos primeiros dias pós-parto, porque se eu já inibo uma produção que ainda não está estabilizada, eu posso conduzir essa mulher a ter uma hipogalactia. Então, o frio é para alívio da dor e alívio de inibição, para inibição da produção de leite. Ele tem que ser usado com rigor e com critérios, para que eu saiba o que eu quero obter de resposta. Então, eu tenho que estar atenta para eu não formar um efeito rebote, botando esse frio de forma indiscriminada, eu posso justamente provocar um efeito de aquecimento. Tá? Então, não se recomenda nem calor e nem frio de rotina nos processos de engurgitamento mamário. Então, aquilo que a vovó falava para gente, vai para debaixo do chuveiro e bota água quente, não é hoje a melhor opção para se reverter engurgitamento mamário. O engurgitamento mamário não resolvido, ou seja, essa mama empedrada, essa mama sem conseguir liberar essa produção de leite, vai proporcionar à mulher uma chance de infecção, que é chamada de mastite. Por quê? Porque a mama vai dilatar os nossos ductos, nossa pele não é estéril, né? Os agentes patológicos que estão na nossa pele vão migrar para dentro dessa mama pelo ducto mamilar e aí eles podem crescer lá dentro, potencializando uma infecção numa mulher que está imunodeprimida por seu período pós-parto. Então, vai formar uma reação inflamatória. Vai dar dor, vai dar calor, vai ter rubor, que forma uma hiperemia, e ela vai precisar ser medicada e tratada. Para resolver essa mastite, mais uma vez, nós precisamos fazer massagem seguida de extração. A mastite surge por causa de pega incorreta, então vocês conseguem perceber que é uma reação em cascata. Senti dor, passo a ter medo de ofertar a mama, em função do trauma eu diminuo cada vez mais a frequência dessa mama, diminuindo a frequência dessa mama, acumula leite, forma um engurgitamento, formando um engurgitamento, não consegui reverter, dilata minhas portas de entrada e a bactéria se instala na glândula mamária, formando uma infecção. Não tratei essa infecção, é uma inflamação, ela vai virar uma infecção mamária, que pode vir a se tornar um abscesso mamário, que pode ser drenado cirurgicamente ou supurar espontaneamente. Então, vira uma coleção de pus dentro da mama. Nenhum dos dois problemas contraindicam a amamentação.
Nós temos no leite humano fatores de proteção que vão imunizar esse bebê frente aos dois agentes mais conhecidos da mastite, que é o Staphylococcus aureus e o Streptococcus. Então, o bebê continua mamando, ele fica protegido da infecção e ele ajuda a reverter o quadro inflamatório da mama. Então, sempre lembrando que a mastite vem pela pega ineficaz, pelos mamilos com trauma, pelos ductos bloqueados, pela baixa resistência a infecções da mulher no pós-parto, por estar imunodeprimida, pela fadiga do parto que ela passou, pelo sutiã inadequado e apertado, ou por uma mamada mal feita, ou seja, a mama é mal esvaziada, o leite acumula e ocorre o processo. Se eu precisar interromper a amamentação, e geralmente é interrompido a amamentação, no caso, por exemplo, do abscesso mamário, quando ele ocorre muito próximo da região areolar, onde o bebê precisa abocanhar e não consegue abocanhar porque pega ali exatamente onde está a loja drenada. Nessa situação, eu vou ter que esvaziar essa mama. Então, eu vou massagear e eu vou esvaziar a mama através da extração manual e eu vou ofertar esse leite para o bebê na técnica do copinho. Se ele puder mamar na mama, se a lesão do abscesso for longe da região areolar, mas muitas vezes pelo processo de dor, a mãe não consegue manter esse bebê muito tempo no peito, eu vou extrair esse leite, vou botar o bebê para mamar numa mama mais macia, mais vazia, e eu vou translactar o volume na técnica de translactação, com uma sondinha uretral acoplada ao seio. Eu vou orientar essa mãe que ela retire leite com maior frequência dessa mama suspensa. Se ela não conseguir tirar, é essencial que ela procure um banco de leite, pois ela precisa estimular a mama 4 a 8 vezes por dia se o bebê não estiver sugando. Esse leite que ela retira, ela tem que ter cuidados de higiene, saber armazenar e dar a cadeia de frio adequada para que ele seja ofertado para o bebê no copinho. Então, o bebê pode receber esse leite por gavagem, se ele estiver internado numa UTI, pelo copo ou por técnica de translactação. Vocês observaram que em momento nenhum é indicado chuca ou mamadeira para essas crianças que têm possibilidade de mamar no peito. Bom, nós encerramos hoje. Hoje o propósito era ter mais um bate-papo com vocês trazendo as dúvidas, porque nos decorreres das outras aulas sempre surgiam dúvidas de manejo e eu prometi a vocês que essa aula de manejo aconteceria e que a gente estaria discutindo. Então, aí é o que a gente quer, são esses bebês sorridentes, saudáveis, mamando no peito, exclusivamente até o 6º mês e prolongado até 2 anos. Eu faço uma citação de Frederico Maior, onde o futuro não está escrito em nenhuma parte. Ele deve ser construído e está em nossas mãos a sua construção. Precisamos de meninos saudáveis para um mundo melhor. Obrigada e todos.